quero saber exatamente, porque você falou, com 16 anos, virou espírita. Isso. Como é que foi de que ponto que isso aconteceu? Que você... Opa! Na verdade, não virei espírita aos 16, não. Primeira coisa, você é de onde no Brasil? Eu sou de Belo Horizonte. É Belzonte. Belzonte. É Belzonte. Sou mineiro. É mineiro, pão de queijo, do trem bom, né, gente? Obrigado. Quer dizer, coisa... Mineiro, Mineiro de família católica, tradicional, mineira. Então, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, herança católica muito forte. Desde que eu me entendo por gente, eu me digo espírita. Era o único da família. Meu pai me colocou para estudar no colégio batista. E eu dizia para todo mundo na sala de aula, eu sou espírita. E via as pessoas espírito? me perguntavam o que você sente, o que o espiritismo fala disso, daquilo, não sabia responder. Porque eu não sabia exatamente o que era o espiritismo, só tinha certeza que eu era. E a única coisa que eu sabia é que o espiritismo estava vinculado à reencarnação, que para mim sempre pareceu óbvia. Não era aquelas crianças que via... refletir. Não, mas também não tinha uma mediunidade dessa natureza. Tá. A minha mediunidade particularmente existe desde a infância, mas ela aflorou com mais intensidade na adolescência. E então não foi a mediunidade que me trouxe para o espiritismo, foi uma conexão mesmo. Eu via Chico Xavier na televisão e ficava enlouquecido. Eu lembro da sensação corporal de entusiasmo e de interesse em vê-lo falar na televisão. Meu pai, vendo isso, na adolescência, falou: meu filho, se você se diz espírita, tem um centro espírita aqui perto, por que você não vai? E eu comecei a ir, não parei mais. E aí foi um caminho de serviço à vida que se abriu para mim muito grande, de entendimento do meu lugar no mundo, do ser humano como um ser divino, como uma criação divina, né, de cada um de nós destinado a ser mesmo expressão do amor, né, na vida, e a reencarnação como processo pedagógico da vida que nos leva nesse caminho da nossa destinação divina. E aí foi tudo natural. E você veja como que a vida é interessante. Eu entrei no Centro Espírita em março daquele ano, que eu já não lembro mais qual foi. Em abril era meu aniversário. Uma das pessoas que me convidou para aquele Centro Espírita, porque tem um episódio aí que eu encontro com uma dessas pessoas no ônibus, num determinado dia, na ressonância. Conta. Porque meu pai falou, né? Então, se você é espírita, tem um Centro Espírita aqui perto, vai lá. Ao mesmo tempo, eu no ônibus encontro com uma pessoa que me diz assim: olha, eu frequento um centro espírita aqui, por que você não vai lá? E aí eu fui, né? Então foi esse movimento. Essa mesma pessoa do ônibus me presenteia com um livro. O livro chamava-se Um Homem Sadio. Eu olhei para aquela capa, uma capa horrorosa, verde, com uma impressão digital na capa. Eu li Homem Sadio, eu li o nome dos médiuns, Roberto Lúcio, Alcione Albuquerque. Eu tive sensação de família, de proximidade, como se eu conhecesse aquelas pessoas. E eu olhei para o nome, eu olhei para o livro, virei publicação da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Que interessante isso. Aquilo me chamava. A vida passa. Eu me tornei membro dessa associação, fui presidente dessa associação por 12 anos. Caramba. Roberto Lúcio é um pai para mim. Hoje, Alcione, uma amiga queridíssima. E eu não tenho dúvida nenhuma de que eu estava ali só reconhecendo, e a vida estava com aquele primeiro presente espírita ali me dizendo do meu caminho no futuro, que foi um caminho natural, né? Porque até para eu assumir a presidência da AMEN, que foi mediúnico, porque um espírito, Bezerra de Menezes, se manifestou na reunião mediúnica lá da Associação Médica Espírita e falou para a diretoria, destituiu a diretoria inteira. Falou: olha, é hora de passar todos os cargos para os mais jovens e vocês se tornarem todos conselheiros e guiá-los. Eles chamaram todos os mais jovens para uma reunião sem nos contar que isso tinha acontecido e distribuíram os cargos. E foi assim que eu virei presidente de uma associação que por 12 anos, e anos depois eu republiquei esse livro. Pô, devia ser assim as eleições no Brasil. Não é, não? Deixa descer Bezerra de Menezes, deixa ele dizer que é. Presidente agora, pô, não é mais fácil, né? Não tinha esse estresse. Deixa ele saber mais do que a gente. Dá trabalho pra gente pra quê, gente? Incrível isso aí, cara. Desce Juscelino Kubitschek. Pô, cara, porque é um saco isso, né? Podia ser desse jeito. Né? Nunca contei essa história, hein, gente? Pô, incrível. Que legal. Tá vendo? Eu sabia que tinha alguma coisa aqui, ó. Regressão. Ô, Andrei, uma coisa que eu acho muito interessante, como eu te falei, eu fui ver o que você faz, é impressionante, faz você ser um médico. Sim. E é muito difícil, cara. Você é homeopata, acho que temos que saber um pouquinho mais sobre homeopatia, mas você é um cara, você é um médico formado na Universidade Federal de Minas Gerais, certo? Isso. Um médico, homeopata, médium espírita, que trabalha em constelação familiar. Cara, isso é muito
fora da casinha. E é belzonte. Muito não normal você ter todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu entrei na faculdade de medicina para ser homeopata. Porque eu me reconheci... Aí mais uma história. Na faculdade, no colégio, quando eu estava, então, com 16 anos de idade, que eu me tornei espírita, depois dessa cena, eu comecei a ler um livro, e o livro chamava-se Lindos Casos de Bezerra de Menezes, que era a história desse médico, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que foi um médico, cirurgião geral e homeopata célebre no Rio de Janeiro, que desencarnou em 1900, faleceu em 1900, e o livro contava a história dele, tanto na vida quanto espiritual, e eu fiquei muito tocado com aquele livro, e até então eu queria fazer direito para seguir o meu pai, que é juiz de direito. E naquele momento, lendo o livro, falei, não, meu caminho é a medicina. E eu quero não só ser médico, mas ser médico homeopata. É isso aqui que é meu caminho. Tive certeza daquilo. Então, eu entro... E você veja que é esse mesmo espírito que anos mais tarde vai se manifestar na reunião mediúnica e chamar o trabalho. Bezerra de Menezes. Então, eu já entrei na faculdade de medicina para ser homeopata. O que não tem na academia, né? Você estudou toda a anatomia do negócio para mexer com ervas. É isso. Olha, ela diminui. É isso. ela soltou... Só pra saber. Só pra saber. O cara estudou anos o corpo humano. Aí ele vai mexer com ervas. Tá tudo Você é abusada, Lili. Tá tudo certo. Só quis dizer isso. Só disse. Esse é o preconceito típico. Não é? Saiu. Não é estudou anos para mexer com ervas. Estudou anos para trabalhar com ervas e outros remédios extraídos de qualquer outra substância e saber fazer com aquele mínimo, coisa que muitos gastam o máximo. Tá bom. Entendeu? Então, esse que é o... Só para deixar claro, eu tive sinusite minha vida inteira. Eu só acabei com essa sinusite com homeopatia. É isso mesmo. Só. Porque é outro universo, né? Trabalha na dinâmica da energia vital. E homeopatia não é ervas, não, porque ervas é fitoterapia. Toma, pega. Na cara. Pega, Lesa. Ervas é fitoterapia. Né? E a fitoterapia é outro universo. Mas foi interessante porque na primeira aula de anatomia, um professor meu muito consagrado da universidade deu uma aula maravilhosa de anatomia, foi o primeiro ou segundo. E no final ele falou assim, agora eu gostaria muito da atenção de vocês, porque eu vou apresentar para vocês algo que eu levei mais de 30 anos de prática médica para me abrir. E vocês prestem muita atenção, porque o que eu vou apresentar para vocês é algo muito importante. E ele apresentou duas coisas. Ele apresentou uma cirurgia de abdômen aberto com anestesia feita por acupuntura na orelha, sem medicamento. E ele mostrou as fotos, porque foi ele que fez a cirurgia. Ele mostrou as fotos, ele descreveu tudo, e ele apresentou a homeopatia e o tratamento homeopático. E ele falou para nós assim, vocês prestem atenção, porque vocês nunca mais vão ouvir isso aqui dentro da universidade. E dito e feito. Né? Então, depois que eu me formei médico, é que eu fui fazer uma especialização de 3 anos no Instituto Mineiro de Homeopatia, de homeopatia. Né? Porque é um caminho de especialização médica.